Olá, tudo bem? Meu nome é Martim Neves Miranda, eu sou advogado, professor e procurador do município do Rio de Janeiro. E agora no nosso programa Saber Direito Responde, eu vou aqui então responder as perguntas que foram formuladas pelos internautas ao longo do nosso curso de Direito Desportivo que tivemos aí durante a semana. As perguntas foram feitas através do e-mail saberdireito@stf.jus.br. E a nossa produção aqui separou algumas delas e nós vamos aqui tentar responder a todas que nos foram formuladas. Vamos lá? A primeira foi feita pelo Antônio Moura, de Manaus, e ele faz a seguinte indagação. Professor Martim, quais as competências do poder público e das federações em matéria desportiva? Olha, Antônio, o poder público, começando pelo poder público, a nossa Constituição diz que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais. Ou seja, o poder público ele tem o dever de estimular, de propiciar a todos a prática desportiva, inclusive incentivando o lazer através da prática desportiva como promoção social, é o que está lá no 217, parágrafo 3º da Constituição. Então, inicialmente, o poder público ele tem o dever de propiciar a prática desportiva para todos, seja através do desporto de participação, seja através do desporto educacional ou do desporto de rendimento. Este, entretanto, é em casos específicos, como determina a nossa própria Constituição. Então, o dever fundamental do Estado de fomentar o desporto, ele se dá mais na vertente do desporto educacional e do desporto de participação, ou seja, das práticas não formais. Mas as competências do poder público não se esgotam nisso, Antônio. O poder público também tem a missão de regulamentar, de regular, expedir normas gerais sobre o desporto, como está lá no artigo 24, inciso 9 da Constituição da República, e também tem as competências de julgamento de questões que versem sobre casos desportivos, em virtude de revisão das decisões proferidas pela Justiça Desportiva e, em casos específicos, a de fiscalização da atividade esportiva enquanto assunto de interesse público. Essas são basicamente as competências do poder público, sendo que na parte de regulação também são aquelas matérias que versem sobre responsabilidade civil, direito do trabalho, a responsabilidade penal dos dirigentes, dentre outros temas. Por sua vez, as competências das federações desportivas, elas estão sedimentadas lá com base no artigo 217, inciso 1 da Constituição, que elas têm autonomia quanto à sua organização e funcionamento. Elas têm o poder de constituir seus próprios órgãos e também de expedir normas para o exercício da sua atividade, regras de caráter basicamente desportivo. Por isso, a doutrina dividiu as competências em matéria de regulação, que são as mais delicadas nesse conflito entre federações e Estado, em 3 áreas. A área de densidade desportiva máxima, de competência das federações desportivas, que versem sobre regras eminentemente técnicas, da técnica de jogo. A área de densidade esportiva mínima, que são regras de interesse público, que o fato social desportivo é apenas um fato que produz inúmeros efeitos. E a competência da área de densidade desportiva média, que é, a princípio, das federações desportivas que versem sobre as questões administrativas do jogo, mas devemos ter cuidado se essas regras não vão extrapolar as competências das federações, invadindo direitos fundamentais dos indivíduos. Bom, vamos então agora à pergunta formulada pelo internauta Guilherme Henrique, de Vila Velha do Espírito Santo, e ele me indaga: professor Martim, as regras editadas pelas federações desportivas internacionais são aplicáveis no território brasileiro? Sim, Guilherme, são sim. Por força do que dispõe lá o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9.615,
que dispõe expressamente que o desporto de rendimento, a prática desportiva formal, é regulada por normas nacionais e internacionais de cada modalidade, expedidas pelas federações internacionais e aceitas pelas confederações nacionais. Essas regras são observadas pelo governo brasileiro, inclusive podem servir para a apreciação do magistrado em caso de julgamentos de questões que viessem sobre a aplicação de regras desportivas. O nosso sistema brasileiro, então, adotou, dentro daquela classificação de Bobbio, a vertente da absorção dos regulamentos desportivos pelo mecanismo do reenvio, em que reenvia ao ordenamento privado a competência para expedir normas sobre o assunto. A próxima pergunta foi formulada pelo Hugo Campos, do Paraná, e ele me indaga: professor, qual é a natureza jurídica da regra desportiva editada pela Federação Internacional? Olha, Hugo, a natureza jurídica é de uma norma privada. As federações internacionais, embora tenham esse nome, elas, na verdade, são associações privadas reguladas pela legislação no país em relação ao qual elas possuem sede. Portanto, são normas privadas e, para serem aplicadas em território brasileiro, elas têm que observar os limites estabelecidos no artigo 17 da Lei de Introdução ao Código Civil, que diz que as declarações de vontade só não poderão ser aplicadas em território nacional se ferirem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Portanto, as regras sendo de caráter de direito privado e, assim como tal, devem ser consideradas nas questões jurídicas internas. Nós vamos a um pequeno intervalo e, a seguir, nós voltamos aí para responder as próximas perguntas. Até lá. Bem, estamos de volta, então, com o nosso Saber Direito Responde. Meu nome é Martim Neves Miranda, sou professor de Direito Desportivo do nosso curso que tivemos ao longo da semana. Estamos aqui, então, respondendo às perguntas feitas pelos nossos internautas. A próxima pergunta foi feita pelo Jorge Damasceno, de Fortaleza. Me indaga o Jorge: professor Martim Neves, as competições desportivas são de caráter exclusivamente privado ou possuem interesse público? Olha, Jorge, depois da mudança, se havia alguma dúvida em relação a isso, essa dúvida eu acho que não podemos mais ter, por força da mudança que foi feita na Lei 9.615, que diz que a organização desportiva brasileira integra o patrimônio cultural do nosso país e é considerado de relevante interesse social, estando inclusive submetido à fiscalização pelo Ministério Público. É importante nós destacarmos, inclusive, que o Estatuto do Torcedor também dá uma conotação muito forte de interesse difuso que permeia as competições desportivas, já que é um interesse de toda a comunidade que as competições sejam conduzidas de forma transparente, de maneira idônea, até porque o espetáculo desportivo deixou de ser uma mera arte de exibição de cultura física para ser uma autêntica prestação de serviço ao consumidor. E, portanto, todos os torcedores têm o direito de verem preservadas aí questões fundamentais do espetáculo desportivo. Por isso, Jorge, respondendo objetivamente à sua pergunta, sim, as competições esportivas possuem interesse público, integrando inclusive o patrimônio cultural brasileiro. Vamos à próxima pergunta. A pergunta de Paulo Carvalho, de São Paulo, capital do estado de São Paulo, né? Professor, os danos provocados pelas torcidas organizadas podem ser considerados como provenientes de caso fortuito ou força maior? Paulo, um dos requisitos da força maior do caso fortuito é o da imprevisibilidade do evento danoso. Ou seja, não se contém dentro da mente do homem médio a possibilidade de previsão de que isso aconteça, de que esse evento danoso aconteça, o que não é o caso dos danos provocados pelas torcidas organizadas, já que algumas delas, infelizmente,
são responsáveis pelos maiores problemas de violência, de danos à integridade física, problemas de danos materiais ocasionados dentro e fora das arenas desportivas. Portanto, isso já está muito bem claro na mente do organizador, não podendo ele se eximir em eventual ação de responsabilidade civil movida pelo torcedor lesado ou terceiro, alegando que o dano provocado pela torcida organizada é proveniente de uma dessas excludentes de ilicitude, até porque o Estatuto do Torcedor expressamente fixa a responsabilidade objetiva tanto dos organizadores, dos clubes que detêm o mando da partida e dos seus dirigentes, que respondem solidariamente pelos danos causados em virtude de problemas de segurança nos estádios desportivos. A próxima pergunta é de Sandra Farias, do Rio de Janeiro, da minha cidade, da cidade maravilhosa, e ela me indaga: olá, professor, pode um clube que empresta um jogador a outro proibir em contrato que o atleta dispute uma partida contra o cedente? Sandra, isso é muito comum, isso sempre foi muito comum no direito desportivo brasileiro, e que é uma prática muito regular no desporto profissional que um clube ceda um atleta para outra agremiação por um prazo de tempo determinado, com cláusula de retorno ao clube cedente. E nessa negociação é de praxe que o clube estabeleça em contrato que o atleta que está sendo cedido não poderá atuar contra o clube cedente. O que ocorre é que nós tivemos uma mudança na Lei 9.615 e que torna nula de pleno direito qualquer cláusula que impeça, que interfira na liberdade de trabalho do jogador profissional, do atleta profissional, sendo que é uma cláusula aberta e dentro dessas medidas que tenham a tendência de impedir a transferência, a liberdade de trabalho do atleta, está essa vedação de atuação, porque impede que o atleta profissional possa exercer regularmente a sua profissão, fica impedido de trabalhar nessa partida. Portanto, por força das alterações promovidas pela Lei 12395, me parece que agora essa cláusula é nula de pleno direito. Tá, Sandra? Vamos à próxima? Essa é uma pergunta simples, mas que também acontece muito. Foi feita pelo Luiz Eduardo, de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele me pergunta: oi, professor Martim, pode um clube impedir a saída de um atleta amador? Olha, Luiz, como nós vimos na aula de relações de trabalho no desporto, o desporto não profissional, ele é caracterizado, assim diz a Lei 9.615, pela liberdade de prática daqueles que atuam no desporto não profissional. Ou seja, o vínculo que os une à entidade esportiva é apenas um vínculo desportivo, eles não possuem um contrato de trabalho com a agremiação desportiva. Portanto, esse vínculo ele pode ser rompido a qualquer momento, desde que o atleta assim o queira, não podendo o clube impedir a saída desse atleta. Por que isso ordinariamente acontece? É porque o clube não quer perder esse jogador e fica no receio de não ser indenizado pela saída desse atleta, não vai poder contar com esse jogador. Ocorre que a Lei 9.615 estabeleceu vários mecanismos de indenização ao clube formador, seja o mecanismo de solidariedade nas transferências, seja também através de indenização, através do contrato de formação, quando é feito um contrato de formação. E se houver algum obstáculo do clube em relação a isso, o atleta pode se dirigir ao Juizado Especial da Infância e da Juventude e ajuizar uma medida que a jurisprudência tem reconhecido o seu livre direito de transferência de agremiações outras desportivas. Bom, vamos a mais um intervalo e no próximo bloco voltaremos para responder mais perguntas no Saber Direito Responde. Até lá. Olá, meu nome é Martim Neves Miranda, eu estou aqui no Saber Direito Responde, abrindo o terceiro bloco para a última rodada de perguntas que foram feitas pelos internautas em relação ao nosso curso de Direito Desportivo.
Nós temos aqui agora a pergunta feita por Lilian Abreu, de São Paulo, capital. Ela me indaga, professor, qual o limite de revisão das decisões da Justiça Desportiva pelo Poder Judiciário? Lilian, a nossa Constituição ela não é clara quanto ao alcance da revisão feita pelo Judiciário das decisões da Justiça Desportiva. Ela só é clara em relação ao momento dessa decisão. Diz a Constituição que a Justiça Desportiva dispõe de 60 dias para proferir decisão final. Se esse prazo não for cumprido, a parte poderá ajuizar uma ação diretamente perante o Poder Judiciário. Dentro desse prazo, há uma vedação de ajuizamento direto de ações de índole desportiva que versem sobre disciplinas e competições perante o Poder Judiciário brasileiro. É o único caso que nós temos que veda à parte o acesso imediato ao Judiciário. Mas uma vez proferida a decisão pela Justiça Desportiva, o Poder Judiciário ele poderá rever, isso é reconhecido em doutrina, principalmente no direito comparado, ele poderá rever essa decisão caso o efeito da decisão proferida pela Justiça Desportiva não se restringe a aspectos técnico-desportivos, não produz efeitos apenas no campo do desporto. Vou te dar um exemplo. Uma suspensão por partida, ela é considerada como uma que produza um efeito estritamente desportivo. Ocorre que uma pena eventualmente aplicada de banimento de um atleta do universo do desporto, ela não produz efeitos simplesmente desportivos, já que vão invadir outras esferas jurídicas do indivíduo, afetam principalmente a sua liberdade de trabalho. Nesse caso, é reconhecido o direito de se recorrer ao judiciário para rever a decisão da Justiça Desportiva. Há também um outro fundamento, que é quando a causa da decisão levada a cabo pela Justiça Desportiva, ela não tem um fundamento básico no campo técnico. Vou também exemplificar para você entender melhor a questão. Vamos supor que uma equipe seja desclassificada por não ter conseguido os pontos necessários para passar para a próxima fase. Isso foi reconhecido pela Justiça Desportiva, por exemplo. Esse fundamento é um fundamento eminentemente técnico. Diferentemente se essa mesma equipe é proibida de participar da competição porque não honrou o pagamento de uma obrigação pecuniária. Esse fundamento não é um fundamento técnico desportivo, está calcado no direito contratual, no direito obrigacional, que está lá no nosso Código Civil. Portanto, essa decisão baseada nesse fundamento, ela pode ser, sim, revista pelo Poder Judiciário. Tá bom, Lilian? Bom, nós vamos então aqui passar para a próxima pergunta. Isso é muito comum, principalmente no futebol, que é o assédio de empresários aos atletas jovens. Me pergunta a Emanuele Pantoja, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Professor, é possível empresariar um atleta com menos de 18 anos? Olha, Emanuele, a Lei 9.615 ela foi alterada pela Lei 12395 e agora está expressamente vedada a atuação de agentes de jogadores jovens com menos de 18 anos. Por que isso? Porque, infelizmente, os agentes eles estavam fazendo com que os atletas saíssem das suas equipes, que fossem trabalhar em outras agremiações, antecipando esse início de carreira do jogador e com sérios prejuízos ao clube formador. Essa medida da lei tem por objetivo preservar o clube formador, dar condições ao clube formador de ter o atleta por mais tempo e não antecipar essa profissionalização do atleta, causando aí sérios prejuízos, principalmente à sua integridade física, porque ele passa a se profissionalizar muito rapidamente e ainda não tem uma formação física madura para atuar em campeonatos profissionais, e é isso, infelizmente, o que acontece, e o clube acaba perdendo o atleta prematuramente. Bom, nós vamos então para a última pergunta, que foi feita pelo Marcos Sampaio, de Catanduvas, no Paraná.
me indaga o Marcos: professor, quando é que o atleta está em condições de atuar numa partida válida por um campeonato sob o ponto de vista jurídico? Olha, Marcos, no caso de atleta profissional, você tem que ter o contrato de trabalho desse atleta, ele tem que estar registrado na federação respectiva. Esse contrato, então, ele tem que se constar no sistema de administração, no sistema técnico da federação respectiva. Só que esse requisito não é o único a ser cumprido para que o atleta possa atuar validamente, para que não corra o risco a agremiação de sofrer uma punição disciplinar por parte da Justiça Desportiva e ficar impedida de disputar campeonatos, enfim. Além do registro, o atleta ele tem que ser inscrito na competição. Então, ele pode ter um contrato de trabalho, estar registrado, mas não poder disputar a competição porque ele não está inscrito nessa competição. Então, nem todo atleta registrado está inscrito para disputar uma competição esportiva. Ele tem que ter, então, a inscrição para cada competição específica. Isso também é um dever do clube. E também, além disso, ele tem que ter o que nós chamamos em direito desportivo a famosa condição de jogo, ou seja, ele tem que ter, não tem que ter nenhum impedimento de cunho, principalmente disciplinar, para atuar naquela partida. Um atleta ele pode ter condição de participar da competição, mas pode ter sido suspenso por prazo ou por partida. Ele pode ter algum óbice estabelecido pela federação, enfim. Isso se chama condição de jogo. Na medida em que o atleta ele tem essa condição de jogo e uma vez tendo seu contrato registrado e inscrito na competição, ele pode atuar. Se for um atleta amador, basta apenas que esteja registrado na federação, que haja a fixação do seu vínculo desportivo, que é o registro do atleta na federação, não precisa de registro do contrato de trabalho, até porque ele não tem, e só que os outros fundamentos também são necessários, os outros pressupostos também são necessários. Ele tem que estar inscrito para a competição e ele tem que ter condição de jogo. Bom, minha gente, nós vamos então encerrando aqui a nossa participação no Saber Direito Responde, agradecendo aí a participação de todos os internautas que nos enviaram perguntas, e se você ainda tiver alguma dúvida, por favor, mande para a sua dúvida para saberdireito@stf.jus.br. Eu agradeço muito a participação aqui no programa e a presença massiva de vocês aqui pelas mensagens enviadas. Um abraço.